Olá, é com muito prazer, com muita alegria que eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Meu nome é Vera, eu sou pedagoga, trabalho também com famílias já há mais de 20 anos. A gente trabalha no aconselhamento de famílias, de adolescentes, e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre família. E começo perguntando: e a sua família, como vai? Normalmente, quando a gente faz essa pergunta para as pessoas, como vai a família? Ah, tá tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Nem sempre a resposta corresponde à realidade daquilo que está acontecendo, né? Muitas vezes a família não vai tão bem assim. E ultimamente a gente vem tendo notícias de coisas muito ruins que têm acontecido. Com esta pandemia, nós vimos que na China, que foi o primeiro lugar a ter a pandemia, a entrar a pandemia e ao pessoal sair também dela, quando eles começaram a sair, eles verificaram que o número de divórcios tinha crescido muito, muito mesmo. Tinha mais que dobrado o número de divórcios. E foi se estudando por que esse número de divórcios cresceu tanto. E foi descoberto que as pessoas tiveram que ficar em casa, tiveram que estar juntas. E nesse tempo em que os casais estavam juntos, ficou difícil para eles. Eles sentiram uma dificuldade em se relacionar por tanto tempo juntos. Que coisa, né? No tempo que se está namorando, tem uma ansiedade muito grande para que chegue logo o tempo do casamento para ficar para sempre juntos, né? Para chegar o momento em que você vai dizer, o pastor, né, ou o padre, ou quem celebrou o seu casamento, vai dizer que vocês agora serão felizes para sempre, né? Que viverão juntos até que a morte os separe. E a gente faz esse compromisso lá no altar, diante de Deus, diante das testemunhas, né? Até que a morte nos separe. E aí vem um período ótimo da lua de mel, onde tudo são flores, onde tudo é muito colorido, tudo é muito bom, né? E o tempo vai passando e vem aí algumas outras fases durante o nosso casamento e as coisas vão começando a ficar diferentes. Mas por que que isso acontece? É só com um, só com outro, é só comigo? É natural, é normal. É normal que mudanças aconteçam. A nossa vida ela é cheia de mudanças em todas as fases dela. E muitas vezes nós paramos para pensar e para analisar. Eu acho que já deu, não está mais como estava no começo. Então eu acho que não vale mais a pena permanecer casado, permanecer junto. Na Bíblia, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2, no verso 18, diz assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Deus havia criado Adão e viu a necessidade de criar também Eva, porque ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Assim como não é bom que a mulher também esteja só. É bom que esteja sempre acompanhado, sempre junto. E lá no verso 24, diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Nós já vimos falar, nós sempre ouvimos falar que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que é um Deus só que nós temos. Assim também nós podemos considerar o homem e a mulher quando casados. Eles se tornam um só, embora sejam indivíduos separados.
Então eles são um nos mesmos propósitos, nos mesmos pensamentos, nos mesmos objetivos que eles têm. O propósito de Deus para o casamento é que o homem e a mulher se tornassem um só, apesar das diferenças. Mas existem diferenças? Sim, existem diferenças. Diferenças físicas, diferenças emocionais, diferenças mentais. E essas diferenças muitas vezes levam os casais a entenderem como uma falta de relacionamento, uma falta de entendimento entre eles, o que não é, né? O que não é. As diferenças físicas, emocionais e mentais, elas devem ser compreendidas, elas devem ser respeitadas e elas devem também enriquecer o relacionamento. Nós temos, cada um, quando vai para o casamento, leva uma bagagem que foi colecionada desde o seu nascimento. Então, a nossa vida, a nossa história, ela é feita de muitas coisas, de muitos pedacinhos e de muitos relacionamentos. E quando nós encontramos aquela pessoa que nós decidimos estar junto com ela durante toda a nossa vida, então nós temos que dividir, compartilhar essa bagagem. E aí é onde muitas vezes não conseguimos compreender, chegando até muitas vezes a necessidade de uma ajuda profissional para que sejam resolvidas essas diferenças. Se as diferenças fazem parte do nosso relacionamento, como que nós temos que lidar com eles? Eu não vou ler, é um texto um tanto grande, mas eu gostaria que você lesse. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. É um verso que a gente conhece bastante, né? Fala sobre o amor, né? Fala sobre o amor. Então, nós devemos lidar com as diferenças com amor, né? Nós podemos crescer em amor, mesmo quando parece que não tem mais jeito. Mesmo quando parece que o nosso casamento tá no final, que a gente não consegue entender o outro, que a gente não quer mais saber do outro, que não existe mais amor, né? Mas existe sim, existe um jeito de arrumar tudo isso, né? A menos que o casal esteja junto porque é obrigado a estar, né? Tem alguém ali com uma arma na mão obrigando, o que não acontece, né? Quando nós estamos juntos com alguém, nós estamos juntos porque nós escolhemos estar juntos com essa pessoa. E quando nós escolhemos estar junto com alguém, é porque nós descobrimos dessa pessoa coisas interessantes, coisas boas, coisas que nos fizeram melhores do que nós éramos. Então nós devemos parar, nós devemos pensar. E agora eu gostaria que você, depois que terminasse de ouvir essa pequena palestra, que você tirasse um tempinho, sentasse junto com o seu cônjuge, sente junto com ele, com ela, faça uma lista de 3 coisas que você aprecia, que você admira no seu cônjuge. Faça essa lista e depois mostre para ele, mostre para ela e conversem sobre essas coisas que você admira no seu companheiro. O casamento é uma bênção de Deus para nós. Nós devemos desenvolver o amor pelo nosso cônjuge. As dificuldades, elas existem, elas sempre vão existir, elas sempre existirão na nossa vida. Mas se nós colocarmos Deus como parte do nosso casamento, o casamento, ele é citado como uma trança. Quando a gente faz uma trança, pega uma corda e faz uma trança, a gente normalmente faz uma trança usando 3 fileiras, 3 fios. E esses 3 fios a gente pega e vai juntando um ao outro, cruzando um com o outro, até que forma uma corda só. O casamento também é assim.
O casamento, ele é uma corda. E nessa corda deve haver você, seu cônjuge e Deus. Se estiver baseado desta forma, o casamento ele vai dar certo, ele vai ser bom e ele vai permanecer independente de qualquer coisa que aconteça, de qualquer coisa ruim que aconteça. Mas nós devemos ter em mente que o amor, ele não subsiste sozinho, ele não subsiste por si só. Assim como uma planta, você planta ela e deixa ela lá e ela vai se virar. Não é assim. Você precisa cuidar para que essa planta ela cresça, ela floresça, né? Assim também é o relacionamento matrimonial. Quando você casa, não é simplesmente casei e agora eu tô aqui e é só isso. Não. O casamento, ele é baseado muito na comunicação, no respeito. Isso deve ter sempre, sempre mesmo. Comunicação e respeito. Vocês não devem se calar diante de coisas que vocês não concordam, que vocês acham que não é bom, que seria bom que fosse diferente. É necessário conversar, discutir o assunto no sentido de chegar a um propósito melhor. Não discutir para brigar. Briga não leva a nada. Não vale a pena, né, brigar. Mas nós devemos sempre conversar. Nós devemos ter respeito. Respeito pela opinião do outro, respeito pelo sentimento do outro, respeito pelas vontades do outro, pela posição do outro, mesmo que a gente não concorde, mas a gente tem que deixar isso muito claro. Não concordo, mas respeito. Aceito que você pense assim, que você seja assim, afinal, nós somos indivíduos. No livro Patriarcas e Profetas, na página 46, diz assim: quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos na relação do matrimônio, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e a felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Então, tá aí o ponto X da questão, né? Deus fazer parte da relação. Quando Deus faz parte da relação, quando vocês oram juntos, ou se o cônjuge não é cristão, mas você ora e você testemunha do Deus que você conhece para este homem ou para esta mulher, você vai ver a diferença que acontece na sua vida. Uma diferença muito grande. Você deve orar junto com a sua família, com seus filhos, com seu esposo. Você deve orar por sua família. Você deve ter sempre um plano, traçar sempre um plano que possa ser feito por você e pelo seu cônjuge. Por exemplo, marcar um dia. Às vezes a gente pensa muito na questão financeira. Eu não tenho dinheiro para ir almoçar fora, para ir fazer um passeio, para fazer uma viagem. Você pode simplesmente numa tarde sair com seu esposo, com a sua esposa, dar um passeio, conversar sobre vocês, conversar sobre coisas que estão te incomodando ou coisas que estão te fazendo feliz, conversar sobre planos que você tem para a sua vida. Isso é muito bom, isso é muito necessário, né? Conversar sobre coisas que vocês preferem, gostam de fazer, né? E se você quer uma mudança no seu casamento, o Senhor deve fazer parte deste casamento, desta união de vocês. E vocês devem se entregar a Deus, sempre em oração. Vocês devem colocar sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Se por acaso você, só você é cristão na sua casa, você deve sempre orar pelo seu marido. Um outro conselho que eu daria para você: não comente, não converse sobre o seu casamento, as intimidades da sua relação
de casamento com outras pessoas. A Bíblia diz: por isso deixa o homem o seu pai e a sua mãe. Se você vai deixar o seu pai e a sua mãe, então isso quer dizer que você não deve levar os seus problemas para serem resolvidos pelos seus pais, pelos seus sogros, e muito menos para pessoas que não estão envolvidas com a sua família. Apenas Deus tem a resposta para as suas necessidades. Agora, queridos, queridas, uma coisa extremamente necessária, e eu espero que a partir de hoje vocês façam: conversem, falem um para o outro, elogiem um ao outro, elogiem-se. Diga as coisas que você gosta na pessoa. Falar o que a gente não gosta, o que está aborrecendo, é muito fácil. Mas falar aquilo que a gente gosta, que a gente admira na pessoa, aí você pode até falar: mas ele já sabe disso, ela já sabe disso. Mas quanto mais a gente ouve que nós somos amados, que nós somos queridos, que nós somos respeitados, nós ficamos mais felizes. E você vai ver, tanto a mulher quanto o homem, quando você começar a elogiar, a respeitar, a tratar com carinho a sua esposa, o seu esposo, você vai ver que mudança vai acontecer na sua vida, na sua família. Quanto mais feliz você vai ser. Eu espero que estas palavras, este pequeno momento, possa ter ajudado você. E que o seu casamento seja sempre mais feliz. Eu espero voltar, fazer outras pequenas palestras e, se você gostou, que você continue conosco assistindo. Vamos orar, vamos pedir a Jesus que esteja conosco. Querido Deus, neste momento eu te peço, por cada uma das pessoas que verão este vídeo, por cada um dos casais que assistirão este vídeo, que as palavras que aqui foram ditas, Senhor, venham de encontro às necessidades de cada um. Que essas pessoas, essas famílias, sejam abençoadas pelo Senhor, sejam ricamente abençoadas por Ti. Que haja alegria, felicidade, que haja comunicação, que haja conversa, que haja abraços, beijos entre esses casais e que eles sejam felizes, porque o Senhor é a base desta família. Abençoe a cada um deles. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.